Boa noite, meus irmãos. Esse é o segundo vídeo que nós estávamos falando sobre a tentação de Jesus. Eu tinha gravado outro vídeo logo na sequência, mas o vídeo não finalizou. Infelizmente, nós perdemos o material que tinha sido gravado. Então vamos lá, em nome de Jesus, continuar a gravação da segunda etapa do vídeo da tentação de Jesus. Tudo bem? O vídeo anterior, ele acaba falando das três tentações principais. Tudo bem? A primeira tentação em ordem física, a segunda tentação em ordem ministerial e a terceira tentação de ordem espiritual. E agora nós vamos aí desmembrar essas três tentações e vamos olhar o grau de cada uma delas. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Primeira tentação. Tentação de forma física. O diabo disse assim, olha, transforma essas pedras em pães. Olha isso aqui, pessoal, transforma essas pedras em pães. Então, o diabo mexeu com toda a estrutura física de Jesus. E nós vamos ver aqui 6 pontos interessantes que o diabo afetou com essa palavra que ele disse, né? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, automaticamente, Jesus, o diabo, ele tocou no físico de Jesus. E a primeira parte dessa tentação física que Jesus, ele foi tocado pela palavra que saiu da boca do diabo, foi no seu psicológico. Isso mesmo, pessoal. Olha, o diabo, ele atacou o psicológico de Jesus. Ou seja, colocando dúvida se ele era filho de Deus. O diabo fala, se tu és, colocando aquela dúvida, será que você é Jesus? Será que você é o Messias? Será que você é o enviado? Porque se você for, ou seja, ele começa trabalhando aonde? No psicológico, na mente de Jesus. E assim também ele trabalha na nossa mente, não é verdade? Então nós temos que ter a certeza que o diabo, ele não pode trabalhar no nosso psicológico. Nós temos que ter certeza daquilo que somos. Como Jesus, ele tinha certeza que era o Filho de Deus. A segunda área física da tentação de Jesus foi que o diabo tentou afetar a identidade de Jesus. Isso mesmo, a identidade, pois Jesus sabia que ele era filho de Deus. Então, com essa mesma pergunta, ele fala assim, se tu és filho de Deus, será que você é filho de Deus? Ele queria uma prova e colocou Jesus à prova também. Por quê? Se tu és filho de Deus, transforma. Porque se você é Deus, você também consegue fazer coisas sobrenaturais. Então, nesse momento, o diabo quer mexer na identidade de Jesus. Tudo bem? Mas aí Jesus não permite. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito interessante, tá bom, pessoal? E também, o diabo, ele toca na área física, na área da família. Ou seja, ele queria colocar na mente de Jesus que ele não era da família de Deus. Será, Jesus, que você é filho de Deus mesmo? Será que você é da família de Deus? Será que você veio dos céus? E a quarta, o diabo queria que Jesus quebrasse o jejum. Olha isso aqui, pessoal. Ele queria que Jesus transformasse a pedra em pão para quebrar o jejum. Automaticamente, se Jesus quebrasse o jejum, ele também sairia do propósito de Deus, pois aqui, nesse momento, ainda não era a hora de entregar o propósito e comer. Então, não há no relato bíblico a hora específica que Jesus poderia comer. Mas é bem interessante a gente olhar no último versículo que lemos, aqui no versículo 11, que logo após a tentação, Jesus é servido pelos anjos. Bem, pessoal, então, nós podemos imaginar aí que estava próximo de Jesus entregar o propósito. Amém? E Jesus, ele não entrega o propósito. Jesus, ele sabe que ele tem que ir até o fim com o propósito que tinha sido estabelecido em consagração e jejum diante de Deus. Você também tem que ser assim. Você também tem que ser determinado. Se você fizer um propósito,
nem que você caia, que você fique tonto, mas você tem que cumprir o propósito diante de Deus, amém? Porque senão você vai se encontrar em pecado. A Bíblia diz que quando nós fazemos um voto e não cumprimos, nós nos encontramos em pecado. Então cuidado com os propósitos aí, não faça propósito de tolo, faça propósitos que você consiga cumprir, tá? Ou também, né, a maioria dos propósitos é difícil de ser cumprido. Por isso que após um propósito, uma grande bênção vem sobre a nossa vida. Tudo bem, pessoal? Então, em nome de Jesus, dá para você colocar aí no seu sermão, e tá um sermão poderoso aí, falando que o diabo queria paralisar o jejum e o propósito de Jesus. O quinto é que o diabo também, ele apresenta para Jesus uma facilidade no campo físico. Isso mesmo, facilidade. Ou seja, o diabo queria mostrar para Jesus que não tinha problema ele transformar aquelas pedras em pães e comer. Por quê? Porque ele era Deus. Olha só, agora ele sai do campo, ele sai do pensamento de se tu és, e agora ele tenta colocar em Jesus o quê? Não tem problema você fazer isso. Você é filho de Deus. Então, o diabo todo o tempo queria uma prova. Isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque nós não precisamos provar nada para o diabo. Amém, pessoal? Nem Jesus quis mostrar que ele podia fazer alguma coisa para o diabo, quanto menos a gente. Amém? Então fuja, não prove nada para o diabo. E sexta e última prova no campo físico que o diabo queria trazer no coração de Jesus: a independência. Isso mesmo. Queria falar, se tu és filho de Deus, faça o que você quiser. Olha isso aqui, faça o que você quiser. Então nós temos que tomar também cuidado, pessoal. Porque como filhos de Deus, nós não podemos fazer o que a gente quiser. Nós temos um Deus a qual nós vamos ter que prestar contas. Jesus tinha que prestar conta para o Pai aqui. E nós temos que prestar conta para Jesus, porque somos servos dele. Amém, pessoal? Isso é interessante. Então vamos passar aí para a segunda tentação. Essa tentação é a tentação ministerial. Então não esqueça de nos abençoar com seu like, que você possa aí, né, tá compartilhando com o máximo de pessoas possível e nos abençoar também. Nós abençoamos você com os estudos aprofundados aí, coisas que você nunca escutou. Nós estamos passando para você aí conhecimento poderoso. O conhecimento transforma o homem, aonde você poderá transformar aí os seus sermões em sermões poderosos, aonde você possa aí ter um público atento àquilo que você está dizendo, para que as pessoas não venham dormir quando você estiver pregando. Amém, pessoal? Então vamos lá. A segunda tentação, tentação ministerial. Então a palavra de Deus diz o seguinte, olha, novamente, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos está escrito que seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-se-ão nas mãos, para que não tropece em pedra teu pé em alguma pedra. Aí a palavra de Deus diz assim no 7. Disse-lhe Jesus também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, isso aqui também é profundo. Ou seja, a palavra de Deus, pessoal, diz o seguinte, diz que o diabo transportou Jesus. Então como que Jesus foi transportado? Jesus foi transportado em um carro móvel. Amém, pessoal? Existiam carros móveis e existe carros móveis na Bíblia. No livro de Salmos fala que Deus, ele tem milhares de carros móveis. A Bíblia também diz quando Elias ele foi transladado pelo redemoinho, apareceu carros móveis, carros angelicais. E também lá em 2 Reis, quando o profeta Eliseu está cercado em Jerusalém, a Bíblia diz que Eliseu ele ora e fala: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. E também havia muitos carros de fogo em volta de Jerusalém. E o carro aqui, Satanás também tinha carros móveis, que eram os carros chamados carros infernais.
Amém? Então Jesus foi transformado, foi transportado por um carro móvel, carro esse usado por Satanás, carros chamados carros infernais. Amém, pessoal? Isso é muito esclarecedor, tá? Porque o mesmo Deus tem todo o poder, mas o diabo também tinha poder. Ele tem também os seus artefatos, ele tem também os seus meios de transporte. Amém, pessoal? Então, isso é algo que nós temos que entender. Então, esse monte era a 800 metros do Mar Morto, aonde que Jesus estava no primeiro vídeo, aonde ele foi ali para a aldeia dos essênios. Tudo bem? Então vamos lá. E o pináculo do templo era bem alto. E a altura desse pináculo do templo era aproximadamente 215 metros de altura. Olha que altura, pessoal. Era um grande despenhadeiro. Era uma altura só. Então lá em cima, o diabo ele tenta colocar dúvida e também tenta mexer com a identidade de Jesus, e também ele quer que Jesus se manifeste em glória. Olha só, por que o diabo queria que Jesus se manifestasse em glória? Ele queria que Jesus se lançasse de alto a baixo, e quando estivesse na metade da queda, ele se manifestasse com o seu corpo glorioso, um corpo de Deus, e os anjos viriam. Então seria algo maravilhoso, algo que seria visto aos olhos de todo Jerusalém. E nesse dia que Jesus foi tentado, estava havendo uma festa, estava havendo várias festas dentro de Jerusalém, aonde o templo que Jesus estava no pináculo dele estava lotado. E fora as pessoas que estavam dentro do templo, havia também festa sobre toda a cidade de Israel, a cidade santa. Então, havia mais ou menos 1 milhão de pessoas naquele lugar. Então, Jesus fazendo isso, o que aconteceria? As pessoas sairiam do templo, então todos ficariam loucos, estarrecidos com o tamanho da glória que Jesus se manifestaria, e as pessoas iam aplaudir Jesus. Só que o que me chama a atenção, pessoal, o diabo queria que Jesus apresentasse uma glória fora do templo. Fora do templo. Olha que interessante. Nós não podemos apresentar algo que já está em nós fora do templo, pessoal. Jesus tinha glória para apresentar? Jesus era Deus para apresentar tudo isso que o diabo queria? Sim, mas Jesus não tinha usurpação de fazer para mostrar a ninguém. Então cuidado, nós não podemos fazer as coisas para mostrar para as pessoas. Amém, pessoal? Então, toda glória fora do templo, ela vai nos causar um incômodo ou percas grandiosas. Amém, pessoal? Nós não podemos tentar a Deus. Nós não podemos colocar Deus contra a parede, tá? Isso foi Jesus que disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E tem muito cristão irresponsável aí, tá? Tentando a Deus, colocando Deus contra a parede, falando que se Deus não fizer vai rasgar a Bíblia, se Deus não fizer isso, aquilo, outro. São um bando de loucos, são um bando de pessoas que não conhecem Jesus, tá, pessoal? Jesus, ele faz na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então nós temos que entender isso. Você como servo tem que entender isso também. Até isso você tem que colocar no seu sermão, para tirar essa corja de mentirosos que estão aí defamando o nome do nosso Senhor Jesus. Tudo bem, pessoal? Isso é interessante. Vamos para a terceira, para esse vídeo não ficar tão extenso, tão grande. Tá bom? Terceira tentação, tentação no mundo espiritual. Jesus, ele é transportado novamente. Certo, pessoal? No versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Esse monte provavelmente, pessoal, é o Monte Sinai, que era o monte mais alto que tinha dentro de Jerusalém, tudo bem? Provavelmente é o Monte Sinai, que era o monte mais alto que tinha, era o monte onde Deus tinha uma história já. Então o diabo leva Jesus para o alto do monte e lá em cima ele quer mostrar as riquezas desse mundo.
Tá bom, pessoal? Então, a riqueza desse mundo, Jesus viu no mundo espiritual. Tudo bem? E aí ele diz: se prostrar e me adorar, eu te dou toda a riqueza. Se me adorar, Adão tinha perdido tudo no Éden, toda a riqueza, todo domínio, todo poder. E ele queria que Jesus o adorasse. Olha isso, pessoal. O diabo queria uma moeda de troca. Toma cuidado. O diabo sempre quer algo em troca. Se você me adorar, eu ponho riqueza na sua vida. Primeiro ponto interessante aqui para nós finalizarmos esse estudo edificante para nossa vida, ó. Primeiro ponto: o diabo paga um alto preço. O diabo paga alto. Pessoal, uma coisa que eu ensino aqui no ministério, na Igreja Missionária de Jesus Cristo, é uma coisa: o dia que nós colocarmos preço no nosso ministério, pode ser o preço que for, 1 milhão, 2 milhões, 3, 10 milhões, não importa, ele paga. E você ficará nas mãos dele. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado, não coloque preço no teu ministério, tá? Em nome de Jesus, tá? O diabo, ele quer ser chefe. Se você pôr preço no seu ministério, ele vai se tornar seu chefe. Você vai ter que adorá-lo, você vai ter que servi-lo. O diabo queria ser um servo, um ajudante. Tem muitos homens que se diz homem de Deus, mulher de Deus aí, pessoal. Na internet mesmo tá cheio de pessoas servindo o diabo, o enganador, tá? Então tome cuidado com esse tipo de pessoas. Pessoas persuasivas, pessoas que conseguem prender a atenção do público com misticismo. Mas o que nos transforma é a palavra, tá, pessoal? É a palavra de Deus, tá? Então, Jesus, ele vai dizer assim, olha, Jesus vai encerrar tudo isso dizendo assim, olha, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele servirás. Amém, pessoal? Olha, essas 3 tentações foram as tentações principais, aonde nós somos tentados também. Quem é que não passa por um problema físico, com a falta de identidade? Quem é que não passa problemas no ministério? Quem é que não passa? O ministério não rompe, não acontece as coisas. Quem é que não passa por momentos fracos financeiramente dizendo? Quem é que não passa por luta financeira? Então, nesses momentos, vigie, porque o diabo, ele vem com plano. Tudo bem? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para serem abençoadas. Nos abençoe também, como nós estamos abençoando você com esse estudo. Próximo estudo nós vamos falar do homem da mão mirrada. Também vou trazer estudos, coisas que provavelmente você nunca ouviu e nunca escutou. Tudo bem? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.